pregando aos espíritos na prisão. Uma mensagem difícil na Bíblia, com muitas interpretações diferentes do contexto. E como nós já dissemos em programas anteriores do Vê e Entende, o programa é para você ver e entender a palavra de Deus, seguir, compartilhar e curtir, digitando hashtag Vê e Entende, você vai publicar essa mensagem. Eu te convido, mas eu estava dizendo que 1 Pedro traz uma mensagem que destoa do contexto da Bíblia. Isso se torna um pretexto ou uma forma de interpretação equivocada. Algumas pessoas dizem que Cristo, quando morreu, foi pregar a espíritos que estavam em prisão, se referindo aos antediluvianos, mas algumas questões surgem e são colocadas em textos outros da Bíblia que esclarecem a questão. Assim também esse texto difícil da Bíblia leva alguns a pensar que quando Jesus morreu foi pregar a demônios. Essa imagem também vai ser totalmente esclarecida por Hebreus e outros versos da Bíblia que passaremos a ler e a traduzir de acordo com a palavra de Deus. Te convido. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. E disse Deus: que fizeste a voz do sangue do teu irmão, clama da terra a mim. Gênesis 4:10. Nesse momento a gente percebe que Gênesis está falando da morte e de clamar a voz daquela pessoa que morria como um ato de justiça. Mas Pedro diz em 1 Pedro, capítulo 3, 17 até 21, nós vamos trazer essa mensagem agora mesmo, 3, 17 a 21. Porque se for a vontade de Deus, melhor é que sofrais por praticares o que é bom do que praticares o que é mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados do justo e pelos pecados do injusto, para conduzir-vos a Deus, morto sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Cristo Jesus. Jesus não foi para o inferno pregar. Veja. Hebreus 27, 18. E assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para salvar aqueles que esperam por ele. Então, por que Jesus pregaria para aqueles que não tinham mais chance da salvação? Aliás, essa teoria contradiz o ensino bíblico de que os mortos permanecem inconscientes na sepultura até a ressurreição final. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Em Jó 14, 10, 12 diz assim: o homem, porém, morre e fica prostrado. Expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam e o rio se esgota e seca. Assim o homem se deita e não se levanta. Enquanto existir nos céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Como é que Jesus então poderia pregar a alguém morto se ele mesmo disse que essa pessoa não se despertaria do seu sono até o dia do juízo? Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Não há como pregar ao pó e a pessoas que não têm um desígnio. É preciso a pessoa racionalmente entender e atender. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Tudo quanto tiver a mão para fazer, faça conforme as tuas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então o morto não pode entender o que Jesus teria para dizer se ele fosse pregar aos mortos.
Além do que, sabemos que a oportunidade de salvação é hoje, aqui e agora, para mim, para você, para nós todos. A vida é dada e nela nós devemos espelhar a vida de Cristo. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados, e ainda mais dívidos. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com a respeito dos que dormem, para não vos entreterdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, dará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto, os vivos, os que ficarmos até o fim da vida do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então não fique triste, porque a oportunidade é agora, mas Jesus vem buscar aos vivos e ressuscitar aos mortos, e a todos que estiverem vivos, os ressurretos e os transformados, eu e você, estaremos então nos braços do Pai para a recompensa final. Maus para o julgamento e o juízo, e aqueles que estão salvos por Cristo para a recompensa. Além disso, se esse verso quisesse dizer que Jesus, enquanto esteve no túmulo, desceu ao inferno e pregou aos ímpios antediluvianos, porque somente eles ouviram sua mensagem, não havia outros perdidos, queimando no inferno com eles. Que injustiça! Se Jesus pregasse apenas aos antediluvianos e o resto, Caim, aos grandes pecadores, não teriam chance alguma, mas a chance deles foi dada enquanto estavam vivos. No sono da morte não há nenhuma ilusão, nem tampouco algum raciocínio. Também não faz sentido sugerir que Cristo tivesse pregado aos anjos caídos e foram desobedientes nos dias de Noé, enquanto os espíritos em prisão são descritos como desobedientes no outro tempo. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutros tempos foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se pregava a água, no qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Em Efésios 6,12, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge procurando alguém para devorar. E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Judas 6. É por isso que se diz que ele não pode também ter pregado a anjos, pois os anjos maus já estão condenados e agora não há qualquer ilusão de salvação para eles. Com a morte de Jesus, não há um ser no universo que possa contemplar ou querer pregar a um anjo caído que rejeitou a mensagem até ter crucificado o próprio Cristo, pois anjos maus gritavam: mata-o, crucifica-o, nenhum deles se arrependeu. A chance deles terminou com a vida de Jesus. Porque trouxe o refrigério ao meu espírito e ao vosso. Reconhecei, pois, homens como estes. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com o espírito de vocês, irmãos. Amém. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum.
como vivemos ainda no pecado, nós que para ele morremos, ou porventura ignorais com todos nós, os que fomos batizados em Cristo Jesus, que fomos batizados da sua morte, fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, porque como Cristo foi ressuscitado entre todos os mortos para a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisões. Em Romanos 6, 22 e 23, diz: agora, porém, libertado do pecado, transformado em servo de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, nesses casos, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A pregação aos antediluvianos foi realizada por Noé, que foi instruída por Deus. Em Hebreus 11:7 diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. E não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Pois agora nós vemos claramente o que está escrito lá em 1 Pedro 3. Ali se usa o verbo pneuma, pneuma. O pneuma é usado em vários textos do Novo Testamento, como os que foram lidos aqui de 1 Coríntios 16, 18 e Gálatas 6, 18, com referência a pessoas vivas que poderiam decidir. Portanto, o que está escrito em 1 Pedro 3 é que Jesus prega para vivos. Porque diz a Bíblia que Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. É Paulo quem diz isso. Portanto, nosso Deus aguarda por você que está vivo, que está pregando para você através do programa Vem e Entende a Palavra de Deus, para você ver, entender, curtir, compartilhar e seguir hashtag Vem Entende. E ore conosco. Pai querido, nós nos colocamos a teus pés, pedindo orientação para o estudo da tua palavra. Queremos segui-la conforme está escrito, mas com a interpretação do Santo Espírito. E que essas pessoas queridas que estão aqui, que estão ouvindo, que estão assistindo, que estão participando do programa, que cada um possa sentir o teu Santo Espírito tocando no coração que pulsa, que respira essa alma, que pensa, que raciocina, que ouve e atende. Estamos vivos e pedimos, manda teu Espírito para transformar corações e melhorar o entendimento da tua palavra. É o que eu peço para todos que estão assistindo, em nome de Jesus. Amém. Amém.